Olá, tudo bem? Nós vamos hoje começar uma pequena série de mensagens, todas conectadas, sobre alguns assuntos, um assunto maravilhoso, mas com diversas ramificações, vamos dizer assim. Eu quero começar lendo a Bíblia com você, no livro de Isaías, no capítulo 48, no versículo 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho e que deves andar. Amém? Que mensagem maravilhosa, não é verdade? Eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deve andar. Algo maravilhoso que Deus realmente faz com o homem é que Deus guia o homem que se permite ser guiado por ele. Quando Deus controla a vida de um homem, Deus guia esse homem e Deus ensina esse homem aquilo que é útil, ao que a palavra de Deus está nos falando. Por muito tempo, tinha um adesivo que circulava aqui na minha cidade, muito interessante, que era assim: dirigido por mim, guiado por Deus. Tenho certeza que talvez, se você se relembrar aí, você vai ter visto esse adesivo. Agora que eu te disse, você vai começar a perceber ele nos carros. Dirigido por mim, guiado por Deus. E nós somos especialistas em dizer isso, né? Que Deus está no controle das nossas vidas. Se alguém pergunta alguma coisa pra gente, fala: vai tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Não, graças a Deus. Às vezes a gente nem tão pensando em Deus a gente está, ou então está deixando realmente que Deus tome alguma decisão nas nossas vidas, mas a gente rapidamente inclui Ele nas nossas respostas, nas nossas conversas. A gente tem facilidade muito grande, principalmente o brasileiro, de fazer isso, de colocar Deus no meio de tudo. E esse dirigido por mim, guiado por Deus, foi algo que sempre me chamou muita atenção, porque o que a gente vê em muitas vidas e o que a gente percebe. Eu sou pastor desde 2008 e eu, de certa forma, percebo isso muito, é que nós temos o costume de entender essa frase, ou mesmo as frases que falam para nós confiarmos no Senhor, as falas que falam para a gente descansar no Senhor, os versículos que falam para a gente se esperar no Senhor. Isso tudo a gente vai ver na Bíblia, esses versículos, essas expressões. E algumas pessoas levam isso, de certa forma, para um caminho errado. Eu creio que o caminho certo, quando a gente fala isso, é justamente como diz o adesivo: dirigido por mim, mas guiado por Deus. E quando, na verdade, o que nós temos muito costume de fazer é dirigido por Deus e eu ali de passageiro do meu próprio carro, né? A gente entra num carro, em vez de tomar as rédeas ali, o volante, rédeas no caso de um cavalo, o carro no caso de um carro, um volante, em vez de assumir o volante, em vez de assumir ali a direção do carro, a gente senta no banco de passageiros, olha lá no banco de trás, tira um cochilo e, enquanto isso, a gente acha que Deus está por nós tomando as direções da nossa vida. Para quem me conhece, sabe que qualquer viagem que eu faço em que eu não estou dirigindo, eu normalmente sou o primeiro a dormir, né? E eu acordo assim, já fiz viagens longas de 30 horas de carro, 35 horas de carro, e às vezes a gente vai dormindo assim, acorda, a primeira coisa que eu pergunto: onde é que nós estamos? Quanto tempo eu dormi? A gente já chegou em tal lugar? Para você poder ir se situando durante a viagem. Mas o fato é que eu estou ali dormindo. E quem está dirigindo é que está ali desviando dos carros, acelerando, freando, olhando no retrovisor, cuidando do combustível, se está muito ou se está pouco, vendo se o pneu está calibrado ou não. Ele está dirigindo o carro e eu sou só o passageiro. E eu faço isso quando estou com alguém que gosta de dirigir, mas normalmente eu gosto de dirigir muito, já dirigi por várias horas seguidas. Eu gosto de dirigir na estrada. Confesso que no dia a dia eu não gosto muito, mas na estrada eu normalmente assumo. E na vida espiritual não é diferente. Deus quer guiar a nossa vida, mas a direção da nossa vida é nossa. Essa mensagem é muito rápida, eu não vou ficar alongando muito, mas o que eu quero trazer para você é que Deus está falando em que Ele vai te ensinar aquilo que é útil para que Ele possa guiar a sua vida, porém você mesmo toma as decisões no dia a dia.
Você mesmo dirige a sua vida. Está na hora de nós sairmos do banco de passageiro das nossas vidas espirituais e assumir a direção do nosso próprio carro. Deus nos fez homens racionais, homens que pensam, que decidem, que escolhem. Ninguém pode dar desculpa de falar, eu fiz porque Deus... Não, irmão. Deus, ele dirige a sua vida. Deus, ele guia a sua vida. Deus dirige os seus passos, mas as decisões são você que toma. Entende? Se Deus quisesse que nós não tivéssemos o poder de decidir, Deus nos teria feito com outro tipo de intelecto, com outro tipo de raciocínio. Mas Deus nos fez homens racionais, com livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, entre a esquerda ou entre a direita, entre casar ou separar, entre ter filhos ou não ter filhos, entre montar um negócio ou ser empregado, entre estudar ou não estudar, entre viajar ou economizar. São escolhas que estão nas nossas mãos diariamente. E o que Deus está falando para nós nesse dia é: assuma a direção da sua vida e me deixa guiar os seus caminhos. Eu gosto muito disso, da ilustração do GPS, né? Para quem é mais, aí já está mais antigo, ainda lembra do GPS, mas para a geração mais nova agora é o Waze, né? São as ferramentas aí do próprio celular. E antigamente a gente não tinha um lugar que a gente fosse viajar que você não tinha que colocar um GPS. Mais antigamente ainda eram os mapas, mas na minha geração já eram os GPS. Então a gente colocava ali os GPS e a gente falava para onde a gente queria ir e o GPS ia calculando a nossa rota. E ele ia dizendo o melhor caminho, a melhor direção, e ele ia falando, eu dirijo o meu carro olhando para o GPS que me dá a melhor rota do meu caminho, que me dá onde eu vou chegar mais rápido. O que Deus quer ser é o nosso GPS, é o nosso Waze, né? Entenda isso, por favor. Ele quer que nós, na posse, no controle do nosso carro, a gente olhe para a direção que ele está nos dando. E muitas vezes nós temos a rápida independência construída de falar, não, eu já sei. Eu lembro que eu morei um tempo fora e eu lembro que eu pegava um caminho de Orlando para Miami que dava mais ou menos ali quase 400, 300 quilômetros de linha reta. E eu lembro quando a gente entrava ali na Turnpike, que era a que ia para Miami, e eu sabia que eram 150 milhas, 170 milhas de linha reta, e normalmente eu poderia desligar o GPS até para economizar a bateria, mas eu sempre decidia deixar o GPS ligado ou o Waze ligado, porque por mais que eu saiba qual é o caminho, aonde eu tenho que chegar, tem coisas que estão durante o caminho que eu não sei. Eu não sei se vai ter um acidente, eu não sei se vai ter uma polícia, eu não sei se vai ter uma rua fechada, eu não sei se teve um atropelamento, eu não sei, mas o GPS, ele me dá essa informação. Então, por mais que eu soubesse aonde eu iria chegar, que eu soubesse o caminho, naquela viagem eu ligava o GPS, porque eu ia ter informações adicionais que iriam melhorar a minha viagem. Espiritualmente a mesma coisa, muitas vezes a gente acostuma e tem a independência de saber que a gente acha que sabe o caminho. E fala, não, Deus, para isso que eu faço todo dia, eu não preciso de você. Para isso que eu estou acostumado a fazer, eu não preciso de você. Então esquece de orar, esquece de entregar nas mãos de Deus, esquece de confiar nele tudo que a gente está fazendo, esquece de quando levantar, entregar a ele a nossa vida, o nosso caminho, as nossas direções. E, não, o que eu vou fazer hoje é mais do mesmo. Mas o que Deus quer ser, Ele quer otimizar a nossa trajetória, Ele quer otimizar o nosso destino, Ele quer otimizar a nossa chegada. E por mais que você saiba para onde você tem que ir, não se esqueça de conectar em Deus, porque Ele pode evitar que você entre numa rua com muito tráfego, Ele pode evitar que você entre num lugar que está congestionado ou que está com algum acidente, Ele pode te dar uma rota alternativa, por mais que você saiba o caminho. É importante que você esteja conectado no seu GPS, no seu Waze, que é o Senhor. Muitas vezes eu escutava isso muito, recalculando a rota. Porque eram tantas entradas, eram tantos viadutos, e normalmente a gente pegava um errado, e assim que pegava um errado, o Waze pensava um pouquinho ali, o GPS pensava um pouquinho, falava, recalculando a rota. E aí ele informava a rota mais próxima para que você voltasse ao caminho original, voltasse ao propósito original. E ali, se você errasse de novo, ele continuava recalculando a rota. Com Deus também não é diferente. Fatalmente, na nossa trajetória, mesmo olhando para Deus, a gente vai cometer erros. E Deus está pronto, Ele está incansável, Ele está preparado para recalcular o seu caminho imediatamente, o momento depois que você errar. Você não precisa esperar anos, dias para se arrepender. Se você por algum motivo cometeu algum erro, recalcula a rota imediatamente, que Deus
vai te fazer voltar ao propósito inicial e vai te fazer chegar no destino. No caso de GPS, o Waze, ele sempre coloca o destino mais rápido. No caso de Deus, ele sempre coloca o melhor destino. Ele sempre coloca aquilo que ele tem preparado para você. E você vai conseguir chegar onde você tem que chegar, mesmo que seja recalculando algumas rotas. Porque Deus, ele continua te dando as melhores alternativas da sua vida, porque ele te ensina o que é útil e ele guia os seus caminhos. Ele te guia para onde quer que você for. Então, assim, essa ilustração, para começar essa série de mensagens curtas que nós vamos passar, coloca Deus como sendo o seu Waze. Não entre no carro da sua vida. Não saia pelas ruas da vida sem antes estar conectado em Deus. Por mais que você ache que você está fazendo mais do mesmo. Por mais que você ache que é um dia comum. Por mais que você ache que as coisas hoje vão ser iguais às que foram ontem. Quem imaginava que nós estaríamos vivendo hoje o que nós estamos vivendo? Quem diria, 2 meses atrás, que as bolsas iam cair como caíram agora? Que os empregos iam se correr o risco que estão correndo? Que empresas ficariam com as portas fechadas como estão agora? Então, se a gente estiver conectado em Deus, Ele conhece cada passo das nossas vidas e Ele conhece o que vai acontecer. E Ele poderia, se nós estivéssemos, ou se estamos, Ele pode nos dar as melhores rotas, mesmo quando os caminhos estão congestionados ou estão com problema. Eu creio muito nessa palavra, eu quero que você guarde ela no seu coração. É momento de se conectar em Deus, mais do que nunca. Lembre-se, você está andando por estradas e ruas desconhecidas ao homem. Nem nossos avós, nossos bisavós passaram pelo que nós estamos passando agora. Então, mais do que nunca, conecte-se em Deus e deixa Ele te dar a melhor rota para que você saia disso mais abençoado, mais fortalecido, que você saia disso mais ungido, mais certo do seu propósito com Deus, que tudo aquilo que era na sua vida, que te atrapalhava de chegar na rota mais rápido, que o Senhor possa tirar em nome de Jesus. Eu pregava isso alguns anos atrás numa igreja que eu pastoreei lá no bairro Eldorado, Casa de Oração para Todas as Nações do bairro Eldorado. Os irmãos amados, saudade daquela igreja. E eu me lembro de pregar sobre isso e na hora do apelo um jovem levantar a mão, vir à frente para aceitar Jesus e ele falou assim: pastor, eu estou aqui para aceitar Jesus pelo único motivo. Eu disse: pois não. Falou: eu saí de casa, coloquei no meu GPS para ir na casa de um amigo e o GPS me trouxe aqui na porta da igreja. E eu olhei, na hora que o GPS deu como encerrada ali a minha viagem, eu olhei, eu estava na porta da igreja. E o Espírito Santo me tirou do carro e me fez entrar. E quando eu entrei, você estava falando sobre GPS. E aquilo eu entendi que era uma confirmação de Deus na minha vida. E eu quero aceitar Jesus. Aquele jovem aceitou Jesus por causa de uma mensagem tão simples como essa. Que o Senhor Jesus possa ser o guia da sua vida. Que Ele, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você assuma o volante do seu carro, da sua vida, que você assuma o controle e a partir daqui para frente as suas escolhas sejam com base naquilo que Deus te ensinou e naquilo em que Ele te mostrou e que Ele te guiou. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vá em paz e a gente volta em breve com mais uma mensagem. Nos siga nos sites da Igreja Casa de Oração para Todas as Nações, no Facebook, no Instagram e aqui pelo YouTube ou qualquer outra rede. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.